como era a minha rotina até eu ser aprovado como policial civil. Nesse vídeo eu vou falar para vocês como que foi a trajetória antes de eu ter passado como guarda civil, de eu ter sido aprovado, depois que eu fui aprovado como guarda civil. Fala pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Igor. Nesse vídeo a gente vai tratar de como era a minha rotina de estudo e como era a minha rotina fora do ambiente de estudo também, porque isso importa. Eu trabalhava numa empresa de telecomunicações, eu sou técnico em informática, sou graduado em análise e desenvolvimento de sistemas, mas eu fui convidado a trabalhar nessa empresa por indicação de um amigo e lá eu fiquei por 10 anos. Nessa empresa, durante ali o período da pandemia, eu trabalhava de forma híbrida, porque devido a não estava flexibilizando, né, a saída, né, só serviços essenciais, o nosso era tido como essencial, mas ficou híbrido por um tempo, tanto durante a pandemia quanto posteriormente. E aí como que era a minha rotina, né? O trabalho híbrido ou teletrabalho, ele te dá esse benefício de você ter uma rotina mais saudável. E eu acordava ali por volta das 4h30. Eu lembro que eu tinha um grupo de amigos que a gente fazia o Clube das 5. Eu sempre gostei muito do Clube das 5, porém hoje em dia eu entendo que ele não é essencial a todos, nem todo mundo se adapta a acordar cedo para estudar, nem todo mundo rende bem ao acordar cedo. Eu rendo muito bem, tanto cedo quanto tarde da noite. À tarde eu já não rendo tão bem nos estudos. E aí eu acordava por volta das 4h30, passava o café da manhã, passava o café preto, começava ali uma sessão de estudo com base na leitura da lei seca, porque quem quer ser policial civil e até delegado, né, as carreiras policiais elas pedem muita legislação, elas pedem a lei seca. E então eu pegava ali em torno de 1h30 para ler de uma ou duas disciplinas de direito, onde eu fazia uma leitura da lei. Eu gostava muito do legislação facilitada, eu gosto muito, eu uso até hoje, sou cliente deles. E fazia de 1 a 2 blocos ali de 1h30. Como eu acordava ali 4h30, começava a estudar por volta das 5, em torno das 8 horas eu já havia terminado parte desse conteúdo. 3 horas de leitura de lei seca, penal, processo penal, administrativo, constitucional, você roda o edital muito rápido. Eu sempre gostei muito disso. Eu tenho amigos que não gostam, eu tenho amigos que preferem videoaula, né? E tá tudo certo. Hoje em dia eu também prefiro um pouco de videoaula, mas não tanto. Então eu fazia esses 2 blocos de 1h30, que dava mais ou menos ali 4 disciplinas de direito, porque era o momento que eu estava mais tranquilo, com a mente mais vazia, mais apto a reter o conhecimento. Eu pegava no trabalho 8h30, fosse ele presencial ou teletrabalho, e o que era muito bom, porque eu só fechava a sessão de estudo e eu já começava o trabalho ali no notebook. Ali por volta do meio-dia, na hora do almoço, onde a gente era liberado para a hora do almoço, eu pegava, ia com a minha moto até a academia e fazia uma atividade física em torno de 1 hora ou 50 minutos. Sempre fui muito focado, fazia esses 50 minutos e já voltava correndo para casa, tomava um banho e já voltava pro trabalho. Às vezes a gente voltava 1 hora, às vezes a gente voltava 1h30. Dependia muito com quem a gente estava trabalhando. Se o cliente ou o prestador de serviços tirasse 1h30 de almoço, a gente tirava também. Então beleza. Aí voltava a trabalhar, 5h30 eu terminava. Aí eu tinha 2 rotinas pós-trabalho, dia sim, dia não, e uma intercalava com a outra. Uma das rotinas era o treino específico para o TAF. Então eu fazia um treino 100% voltado ao TAF, que era condicionamento para peitoral, para poder fazer flexões, a corrida, né, com foco nos 2 km e 400 metros, a barra fixa,
Agora eu não me recordo outras atividades, abdominal. Então fortaleci o abdômen para poder fazer esse treinamento. E no outro dia eu gostava de fazer, era uma coisa minha, eu gostava de correr cerca de 10, 15 km. Eu morava nessa época no Rio, então eu corria ali no Engenhão, era muito bacana, porque eu saía de casa, levava 5 minutos para chegar no Engenhão, dava uma corrida ali. É bacana, o Rio de Janeiro ele tem esse benefício de que você está em contato com muita coisa boa para você ter qualidade de vida. Depende de onde você vai morar. Ali na região que eu morava era bem urbanizado, mas tinha final de semana que eu pegava e ia lá pro Maracanã, eu ia pro aterro do Flamengo, fazer uma corrida lá, sabe? Era uma coisa bem saudável. Beleza. Essa foi minha rotina até às 20 horas mais ou menos, 19h30. Voltava para casa, tomava um banho, fazia uma alimentação. O que eu fazia posteriormente? Eu ia assistir uma videoaula, assistir algumas videoaulas de temas que eu não conseguia, através da leitura, PDF, lei seca, entender muito bem. Então vamos dar um exemplo. Português. Português é muito bom para você exercitar através de questões, mas você precisa ter aquele conteúdo teórico ali para você entender a disciplina. Então eu gostava muito de videoaula. Outra disciplina, raciocínio lógico. Eu adorava fazer questões, é da minha área, eu tive raciocínio lógico na faculdade, né? Sou graduado em análise e desenvolvimento de sistemas. E eu pegava ali o conteúdo teórico para estudar e depois eu pegava uma bateria de questões. Outras disciplinas assim que eu tinha uma certa dificuldade para entender, podia ser até a legislação, eu pegava videoaula também. Porque se eu não entendi lendo, eu vou precisar de alguém me ensinando. Então eu fazia ali uma sessão mais ou menos de 1h30, mais tardar 3 horas ali de videoaula. Eu botava ali uma velocidade mais acelerada e ia. Mas eu ficava ali em torno, se a gente for pegar assim, a minha rotina diária era mais ou menos umas 3 horas, 4h30 de estudo. Por quê? Porque se eu tivesse que ir num cliente presencialmente, essas 3 horas da manhã eu cortava pela metade, porque eu tinha um deslocamento, né? E aí eu ficava nisso. Como foi minha rotina após ser aprovado? Minha rotina mudou drasticamente, porque eu estava no curso de formação estudando para a prova oral da Polícia Civil. Então eu fazia atividade física lá, que era uma atividade bem legal, tinha um corpo docente bem qualificado. Era muito boa a atividade física durante o curso de formação. E eu tinha que cuidar da casa, voltar para casa e estudar. E aí era a mesma coisa, só que aí o estudo, eu já estava mais maduro, eu já tinha outra experiência. O que eu fazia? Muito estudo com flashcard e Anki, porque eu estava na prova oral. E a prova oral é uma etapa que testa o que você sabe. Não adianta você achar que sabe quando você olha assim as alternativas, as questões, e aí você vai pela mais certa ou menos errada. Você não está sabendo. Você vai saber quando você for colocado à prova de fogo, que é o que? O que é isso? Você tem que desenrolar ali. Então eu fazia mais ou menos ali 3 horas diárias de estudo através de ou leitura da lei ou Anki ou flashcards. Eu usava os dois, porque eu montei minha própria base de flashcard. E é isso, pessoal. Essa foi a minha rotina até eu ser aprovado como guarda civil e também até ter sido aprovado como policial civil. Se você ficou até aqui, curte aí se você gostou, comenta, fala como que é a sua rotina hoje, fala o que você poderia mudar para melhorar. E é isso, vamos juntos desenvolver a tática da aprovação.